Imagine um mundo em que a guerra se travava apenas em trincheiras lamacentas com soldados presos ao solo, artilharias pesadas disparando cegamente contra posições inimigas e balões de observação tentando enxergar além das linhas. Agora imagine o espanto de ver uma nova máquina, frágil e barulhenta, riscando os céus e mudando para sempre o destino dos conflitos armados. A Primeira Guerra Mundial não apenas marcou a política e a geografia do século XX, ela inaugurou a era da aviação militar. Como algo tão recente na época ainda considerado uma curiosidade tecnológica, conseguiu transformar-se em uma das armas mais temidas e decisivas da história moderna. No início do século XX, a aviação ainda engatinhava. Os irmãos Wright haviam realizado seu primeiro voo em 1903 e menos de 10 anos depois, em 1911, durante a Guerra Ítalo-Turca, um avião foi usado pela primeira vez em um cenário militar. O piloto Giulio Gavotti lançou pequenas bombas de mão sobre posições turcas na Líbia. Embora rudimentar, aquele ato simbolizava que os céus poderiam ser o novo campo de batalha. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, as potências europeias rapidamente perceberam que os aviões poderiam oferecer vantagens além do imaginável. Inicialmente, a função principal era reconhecimento aéreo. Aviões leves como o francês Blériot-11 ou o alemão Taube sobrevoaram o fronte para mapear posições inimigas. As câmeras fotográficas acopladas aos aviões revolucionaram a espionagem militar. Pela primeira vez, generais podiam ver em detalhes os movimentos do inimigo sem depender apenas de informantes ou espiões. Esse uso estratégico foi decisivo. A artilharia, por exemplo, ganhou precisão mortal quando guiada por observadores aéreos que indicavam coordenadas em tempo real. A guerra, até então limitada ao horizonte da visão humana, passava a ser observada de cima, de forma ampla, quase onisciente. Mas o que acontece quando o inimigo também sobe aos céus? Se no início os pilotos apenas acenavam uns para os outros, em pouco tempo surgiu a ideia de impedir que o rival fizesse seu trabalho. Primeiro com pistolas e fuzis improvisados, depois com metralhadoras presas à fuselagem, nasceu o combate aéreo, ou, como ficou conhecido, Dogfight. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu em 5 de outubro de 1914, quando o sargento francês Joseph Frantz e o mecânico Louis Queneau derrubaram um avião alemão em combate aéreo, considerado o primeiro registro de uma vitória aérea da história. A partir desse momento, a guerra no céu tornou-se tão importante quanto a guerra no solo. Os aviões, no entanto, eram frágeis, feitos de madeira e tecido, movidos por motores pequenos, frequentemente sofriam falhas durante o voo. A tarefa de armar essas máquinas também exigiu engenhosidade. Como disparar uma metralhadora sem atingir a própria hélice? A solução surgiu com o engenheiro suíço Franz Schneider, que desenvolveu o sistema de sincronização, permitindo que as metralhadoras disparassem entre as rotações da hélice. Esse avanço transformou caças como o Fokker Heimdecker, usado pelos alemães, em armas letais. Pela primeira vez, os céus não eram apenas o espaço de observação, mas também de domínio e controle. A figura do as da aviação nasceu nesse período. Pilotos que abatiam 5 ou mais inimigos eram celebrados como heróis nacionais. Entre eles, o mais famoso foi o barão Manfred von Richthofen, o lendário Barão Vermelho, que acumulou 80 vitórias antes de ser abatido em 1918. Para além do mito, esses homens representavam uma nova classe de guerreiros, os Cavaleiros do Ar. Enquanto soldados comuns se enterravam em lama e trincheiras, os pilotos eram vistos como românticos, quase poéticos, arriscando a vida em duelos mortais dos céus. A aviação militar tinha, assim, um apelo simbólico que ultrapassava o campo prático. Ela inspirava medo, mas também admiração. No auge da guerra, em 1916 e 1917, os céus da Europa estavam tomados por milhares de aeronaves de diferentes tipos. Caças, bombardeiros, aviões de reconhecimento. O som das hélices e o rugido dos motores tornaram-se parte da paisagem de batalha. Em pouco tempo, o espaço aéreo deixou de ser apenas uma novidade e passou a ser um fator determinante na balança do conflito.
Foi nesse período que a humanidade descobriu pela primeira vez que quem domina o céu pode decidir o futuro da guerra na Terra. Em 1914, os aviões estavam espalhados em pequenas unidades dentro dos exércitos, sem comando próprio. Mas conforme a importância do poder aéreo crescia, países começaram a criar divisões específicas. A Royal Flying Corps britânico, por exemplo, foi fundamental para o desenvolvimento da doutrina de combate aéreo e, mais tarde, daria origem à Royal Air Force, a primeira força aérea independente do mundo. Na França e na Alemanha, estruturas semelhantes surgiram para coordenar reconhecimento, caça e bombardeio. Já nos Estados Unidos, embora tenha entrado tardiamente na guerra, o Aviation Section do Signal Corps foi o embrião da futura US Air Force. Essas mudanças mostravam algo importante. A aviação já não era mais um acessório de guerra, mas um protagonista. A rápida evolução tecnológica durante a guerra levou à diversificação dos modelos. Além dos caças monopostos, surgiram aeronaves projetadas para funções específicas. Aviões de reconhecimento, ainda os mais usados, agora equipados com câmeras de alta resolução para mapear trincheiras e rotas ferroviárias. Caças de interceptação, máquinas leves e ágeis, destinadas a proteger o espaço aéreo e eliminar intrusos. Bombardeiros, capazes de carregar cargas explosivas mais pesadas, como o alemão Gott GW, que levou o terror até Londres. Aviões de ataque ao solo, usados para mitigar o avanço de tropas inimigas, lançando granadas e pequenas bombas sobre linhas de infantaria. Essa diversidade consolidava a ideia de que a guerra moderna seria travada em múltiplas dimensões: terra, mar e céu. Se antes os civis estavam relativamente protegidos, a Primeira Guerra mostrou que o conflito agora atingia também as cidades. Bombardeiros alemães cruzavam o Canal da Mancha para atacar Londres, deixando a população em pânico. Zeppelins, enormes dirigíveis, também foram usados para espalhar destruição sobre centros urbanos. Embora os danos materiais fossem limitados comparados às guerras posteriores, o impacto psicológico foi devastador. A guerra já não tinha fronteiras claras. O céu que antes simbolizava liberdade e distância agora podia trazer a morte. Se no fronte terrestre o anonimato era a regra, no céu nasceram celebridades militares. O Barão Vermelho, com suas 80 vitórias confirmadas, tornou-se lenda. Do lado francês, René Fonquet obteve 75 vitórias. Já o britânico Edward McNaught chegou a 61 vitórias. Esses homens eram exaltados como heróis nacionais, estampando jornais e cartões postais. Eram símbolos de coragem e habilidade em um cenário marcado pela impessoalidade das trincheiras. Os ases transformaram a guerra em espetáculo e criaram a mística em torno da aviação. Apesar da aura de romantismo, ser piloto na Primeira Guerra era quase uma sentença de morte. A expectativa de vida de um novato no fronte aéreo podia ser de apenas 2 semanas. Os aviões eram frágeis, não havia paraquedas no início e uma pane simples podia ser fatal. Além disso, os combates eram intensos e exigiam reflexos rápidos, precisão e sangue frio. Muitos pilotos morreram em acidentes de treinamento antes mesmo de enfrentar o inimigo. Esse contraste entre o glamour atribuído aos ases e a realidade brutal do dia a dia mostra como a aviação militar misturava coragem, inovação e sacrifício. A aviação começou como auxiliar de artilharia, mas terminou a guerra como peça estratégica. Ela influenciou ofensivas, defendia cidades, vigiava linhas inimigas e abalava o moral dos soldados e civis. A mensagem era clara: quem dominasse os céus teria vantagem decisiva. Essa percepção moldaria a guerra nas décadas seguintes. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a supremacia aérea se tornaria a condição básica para qualquer vitória terrestre. Com o fim da Primeira Guerra, em 1918, o mundo havia mudado. A aviação militar tinha provado seu valor e ganharia investimentos massivos nas décadas seguintes. Muitos países criaram forças aéreas independentes, sinalizando que o futuro das guerras não poderia mais ser pensado sem o domínio do ar. Além disso, os avanços tecnológicos se espalharam para a aviação civil.
O correio aéreo, as primeiras companhias aéreas comerciais e os voos intercontinentais tiveram origem direta nos experimentos e inovações da guerra. O que havia nascido como arma de destruição também abriu caminho para aproximar povos e encurtar distâncias. A Primeira Guerra Mundial começou com soldados montados a cavalo, lutando em campos abertos, e terminou com exércitos apoiados por milhares de aeronaves. Foi uma revolução silenciosa e veloz. O céu antes inalcançável tornou-se palco de coragem, inovação e morte. A humanidade jamais olharia para cima da mesma forma. O nascimento da aviação militar nos mostra como a guerra é, ao mesmo tempo, destruidora e criadora. Ela acelera descobertas, empurra a humanidade para novos limites, mas cobra um preço altíssimo em vidas humanas. Ao refletirmos sobre essa transformação, percebemos que as máquinas que hoje cruzam os céus com turistas ou transportam mercadorias nasceram em grande parte do horror das trincheiras e dos combates aéreos. É um lembrete de que a inovação pode surgir dos cenários mais sombrios e que cabe a nós usá-la para construir e não para destruir. E você, gostou dessa jornada pela história do nascimento da aviação militar? Inscreva-se no canal JKG84 e ative as notificações. Aqui você sempre vai encontrar curiosidades e histórias fascinantes que mudaram o mundo.